Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Nivaldo com mais um vídeo de SketchUp. Hoje vamos falar sobre modelagem de imóvel, mais especificamente das paredes do imóvel. Tá preparado? Então vamos lá. Quando a gente abre o SketchUp, ele solicita que a gente informe qual template que a gente vai utilizar para fazer o nosso trabalho. Eu vou utilizar o template que foi criado em vídeos anteriores. Se você não assistiu esse vídeo, se você não tem esse template, clica no card e confira. Vale a pena. Para a gente iniciar a modelagem, a gente precisa de um desenho do imóvel. Esse desenho pode estar no papel, pode ser uma imagem de computador. Como que a gente vai lidar com esse desenho? Se você trabalha com dois monitores, ou talvez um celular ou um tablet, você pode colocar a imagem do seu imóvel nesse dispositivo. Se você não quiser fazer desse jeito, uma outra opção é a gente ficar alternando entre o nosso projeto e o SketchUp, tá? Então a gente vai para o projeto, volta para o SketchUp e dessa maneira a gente vai modelando o nosso trabalho. Bom, existe uma outra possibilidade ainda, que é a que eu gosto, tá bom? E eu vou mostrar para vocês qual que é ela. Então, vem comigo. A gente vem aqui no menu File, Import, e a gente seleciona o arquivo que vai ser importado. Essa região aqui da direita, eu vou utilizar para modelar as paredes. Então, eu vou colocar esse desenho aqui do lado esquerdo. Para posicioná-lo, são necessários dois cliques. O primeiro clique é a posição, é onde ele vai ficar. O segundo clique é para você informar o tamanho do desenho. Quando nós criamos esse template, nós criamos um layer chamado planta. Esse layer planta é o layer que vai guardar o desenho para a gente. Então a gente vem aqui em Entity Info, já está selecionado o desenho e a gente fala que o local dele é o layer planta. Bom, vamos então conhecer o nosso projeto. O nosso projeto ele é composto de 2 quartos, banheiro, cozinha, sala de estar integrada com sala de jantar. As paredes, tanto interna como externas, têm 20 centímetros e a altura das paredes é de 2,85. E aqui embaixo a gente tem as dimensões das aberturas de portas e janelas. Verifique que o nosso projeto ele está cotado em centímetros. E a nossa configuração do SketchUp é para metros. Então, como que eu vou lidar com essa situação? Existem algumas possibilidades e você deve escolher aquela que mais te agrada. Bom, a primeira possibilidade é você converter mentalmente cada um desses valores. Por exemplo, 205 centímetros são 2,05 metros. 135 centímetros são 1,35 m. O problema dessa técnica é que a gente pode se confundir na hora de fazer a conversão e no final o projeto não fecha. A segunda possibilidade é a gente usar uma calculadora. E usando a calculadora, a gente vai digitar o valor em centímetros e vai dividir esse valor por 100. Tá lá, 2,05.
135 centímetros divide por 100, 1,35. O problema, esse método é bom. O problema dele é que a gente gasta muito tempo fazendo conta. Eu vou apresentar para vocês mais dois outros métodos. E para apresentar esses dois outros métodos, eu vou me basear nesse banheiro, tá ok? 205 por 135. Então, vamos ver como que a gente pode fazer. Vou ativar o comando linha, vou clicar num determinado ponto aqui, e o valor que nós temos para essa linha é de 205. Só que se eu digitar 205, o SketchUp vai entender como metros, porque ele está configurado em metros. Porém, se eu digitar cm, ele vai entender agora que o valor informado não é em metros, o valor é em centímetros, e ele vai fazer a conversão. Vamos finalizar e depois a gente mede. Aqui nós temos 135 centímetros, tá? Aperte a tecla Enter ou a tecla Return. A próxima aresta, eu não vou digitar o valor, eu vou capturar. Para isso, eu vou apertar a seta que aponta para a esquerda e vou clicar aqui no começo dessa linha e esse valor foi capturado. E vou finalizar. Se nós pegarmos agora a tape, a fita métrica, a trena, né, e a gente efetuar a medição, a gente vai ver que deu 1,35 por 2,05. Esse método é bastante útil, só que ele tem o inconveniente de toda hora você ter que digitar a unidade. Então ele se torna um método cansativo e que você não pode esquecer de digitar a unidade, senão a linha vai ficar muito grande. A gente utiliza esse método quando você tem uma ou outra dimensão numa unidade diferente daquela que você está trabalhando. Então, seu projeto está todo cotado em metros e você tem umas duas cotas em centímetros e mais umas duas cotas em milímetros. Então, esse método é bem interessante. O outro método, que é o método que eu uso e o método que eu recomendo, é o seguinte: vem aqui no menu Window e venha na opção Model Info, aba Unidades, e então mude aqui para centímetros. Agora, o seu SketchUp ele está configurado para entender que todos os valores digitados serão valores em centímetros. Então vamos pegar a linha e vamos digitar 205. Não preciso colocar centímetros, porque ele já está configurado em centímetros. Para o lado 1,35 ou 135 centímetros. Esse lado eu não vou digitar o valor, eu vou capturar. Para isso eu aperto a seta para a esquerda e clico aqui nesse ponto. Fechei. Se eu pegar a trena para medir, eu vou verificar, olha, que o meu projeto está em centímetros. Então aqui está com 135 e aqui está com 205. Porém, eu volto lá no menu Window, volto em Model Info, volto em Units e troco aqui para metros, que é a unidade que eu gosto de trabalhar. Ok, se eu pegar a trena, eu vou ver que agora, olha, 1,35 por 2,5. Tá? Resumindo essas quatro técnicas que eu apresentei para vocês, é muito comum no nosso dia a dia a gente receber um trabalho numa determinada unidade e a gente gosta de modelar em outra unidade ou é solicitado para a gente modelar em outra unidade. Modele sempre na unidade do desenho que você recebeu. Dessa maneira, os riscos da gente errar são bem menores.
E quando você terminar a modelagem, aí você volta para a unidade que você se sente mais à vontade. Tudo bem? Ok, então. Bom, para iniciar a modelagem dessas paredes, nós temos duas possibilidades. A gente pode modelar num ambiente 3D, que é esse ambiente que a gente se encontra, ou a gente pode modelar num ambiente 2D. Bom, como que eu coloco o SketchUp no ambiente 2D? Eu venho aqui no menu Câmera, venho aqui em Standard Views e seleciono a opção Top. Volto lá no menu Câmera e seleciono Projeção Paralela. Verifique que a gente só visualiza o eixo vermelho e o eixo verde. O eixo azul a gente não visualiza mais. Significa que nós estamos em 2D, tá? Então eu vou modelar uma parte desse imóvel em 2D e uma outra parte em 3D para mostrar que isso é realmente pessoal, tá? Ativo o comando linha e esse cômodo aqui, olha, ele mede 320 por 255. Bom, não nos esqueçamos de colocar em centímetros. Ok. 320 por 255. Então vamos lá. 320 por 255. Tá aí. Essa linha eu vou capturar o comprimento dela. Tá aí, ó, comprimento capturado e fechei. Então, isso que eu acabei de desenhar é a parte interna do cômodo. Agora, então, a gente vai pegar a trena, vai posicionar numa parede e vai digitar 20, que são 20 centímetros. Então, agora a gente está inserindo a espessura das paredes, 20 centímetros. Bom, esse cômodo já está modelado. O próximo cômodo é o banheiro, que ele é 205 por 135. Então, vamos modelá-lo. A gente vai colocar o cursor aqui nesse ponto e vai arrastá-lo para a esquerda até ele encontrar a linha tracejada. Chegou na linha tracejada, você clica. E então, nós vamos colocar 135 centímetros. Para baixo, 205. Vem até a linha tracejada e fecha. Novamente, fez a parte interna do cômodo, pega a trena e vamos especificar a espessura das paredes. 20 centímetros, 20 centímetros. Próximo cômodo. Ele mede 320 por 255. 320 por 255. Então, vamos lá. Partindo desse ponto, eu ando para a direita até encontrar a linha tracejada. Clico sobre a linha tracejada, 255. Essa dimensão do cômodo é 320, que é igual a esse outro cômodo. Então, ao invés de digitar o valor, eu vou capturar o comprimento. Comprimento capturado, está aí cômodo feito também. Fez a parte interna do cômodo? Sim. Segunda parte, informar a espessura das paredes. Então, aqui, 20 centímetros. Em cima já tem, aqui na lateral direita já tem, embaixo já tem, falta aqui na lateral esquerda. Eu não vou digitar 20 centímetros aqui. Eu vou clicar nesse ponto e aí ele captura também essa distância. Ok? Bom, a parte de baixo do nosso projeto eu vou modelar em 3D. Então basta você pressionar a rodinha do mouse e levar o seu projeto para o ambiente 3D. Tá aí. Vamos ver quais são as dimensões do próximo cômodo. O próximo cômodo
É uma cozinha que mede 230 por 320. Então, vamos lá. Eu vou posicionar a minha linha aqui e vou arrastar o cursor até ele chegar na linha tracejada. Chegou na linha tracejada, eu clico e informo qual é a dimensão, 320. Para o lado direito, 230. Tá? E agora eu posso fechar o meu imóvel aqui. Bom, fez a parte interna? Fiz. Então agora vamos pegar a trena e vamos informar a espessura das paredes. 20 aqui e 20 aqui. O último cômodo, normalmente a gente não precisa fazer nada, tá? Ele é um cômodo de fechamento. Então eu não vou digitar nenhum valor. Vamos ver como que é isso. Comando linha, posiciona o cursor nesse ponto, anda para a direita, chegou na linha, né? Ok. Agora eu estou indo para a direita até quando? Eu vou apertar a seta para a direita para travar na direção vermelha e vou clicar nesse ponto. Então já capturamos a dimensão. Linha verde e vou contornando aí o meu imóvel. Tá aí, pessoal. Então, desenhamos aí a parte interna de todos os cômodos. Agora eu vou representar a parede. Vou pegar o comando linha, partindo desse ponto, e vou contornar aqui, olha, especificando aonde estão as paredes. E tá aí, fizemos a planta do nosso imóvel. Essa parte interna, ela não vai interessar para a gente, então eu vou deletar. Se você quiser, você pode manter a tecla Ctrl pressionada, se for no Windows, ou a tecla Option, se for no Mac, e selecionar mais de uma área e deletar todas ao mesmo tempo. Ok? Algo que eu vou acertar aqui, antes de continuar, é a dimensão dessa parede. Essa parede, de acordo com a nossa planta, ela tem 100 centímetros, tá? Então, vamos acertar isso aí. Vou pegar a trena, vou posicionar aqui no lado interno do cômodo e vou digitar 100. Então, a nossa parede vem somente até aqui. Comando linha e finalizo aqui a minha parede. Tá bom? Então, vamos fechar aqui que está aberto. E agora vamos deletar esse pedaço. Bom, nós temos uma série de linhas tracejadas. O nome dessa linha tracejada, que a gente criou usando a trena, é linha guia. Eu posso deletá-las usando a borracha, selecionando e deletando, mas o jeito mais fácil da gente tirar todas essas linhas é vindo ao menu Edit e selecionando Delete Guides. E nós temos a planta do nosso imóvel. O próximo passo é a gente usar o comando de extrusão e dar a altura das paredes. Vamos dar uma olhada na altura, olha. Altura da parede, 2,85. Então vamos pegar o comando de extrusão, vamos colocar aqui, olha, na região da parede e vamos fazer a nossa extrusão com 285. Bom, agora que nós já modelamos as paredes do nosso imóvel, a gente pode voltar para metros, tá? É o que eu vou fazer, eu vou voltar para metros. Ou poderíamos continuar em centímetros, tá? Na próxima etapa do projeto. A próxima etapa do projeto é criarmos as aberturas, aberturas de portas
e aberturas de janelas, tá? Então, vamos ver como a gente faz as aberturas. Primeiro, vamos criar as aberturas para janelas. A gente vê que nessa parede aqui nós temos 3 janelas e nessa outra parede 2 janelas. As dimensões das aberturas, elas se encontram aqui, ó. Janelas, janela do banheiro 60 por 60 centímetros, demais janelas 1,20 por 1. Como que nós vamos criar essas janelas então? Nós vamos criar da seguinte forma. Vamos pegar a trena, vamos posicionar a trena nesse canto da parede e vamos trazer a trena até o ponto médio. E ela criou essa linha bem no meio da parede. Como essa janela é de 1,20, então ela vai ter 60 centímetros para um lado, você pode digitar 60 cm, ou então 0,6, tá bom? Eu tô usando essas duas técnicas porque eu já voltei o meu SketchUp para metros. Mesma coisa aqui no banheiro. Vamos clicar no canto da parede e no midpoint. E nesse cômodo também, no canto da parede e no midpoint. A janela do banheiro é 60 por 60. Então, nós vamos desenhá-la com 30 de um lado, 0,3 de um lado e 0,3 do outro lado. E aqui é a mesma coisa, 0,6, 0,6. Vamos colocar aqui um peitoril de 1,10 e agora vamos informar que a janela tem 1 metro. Tá bom? Então, janelas com 1 metro de altura. Vou pegar o retângulo, clicar nesse ponto inicialmente e depois nesse outro. Nesse ponto e nesse ponto. Falta a janela do banheiro, que ela está 60 por 1 metro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa linha tracejada de baixo e vou criar uma linha nova. Está aqui, ó, com 60 centímetros. Retângulo novamente e janela desenhada. Agora nós vamos usar o comando de extrusão para subtrair material e criar a nossa abertura. Se você não assistiu o vídeo de extrusão, clica no card e assista. Tenho certeza que você vai gostar. Comando de extrusão, posiciona aqui dentro do retângulo e empurra até aparecer a mensagem On Face. Foi e foi. Então tá aí as nossas aberturas de janelas criadas. Para eliminar as linhas guias, Delete Guide. Bom, temos mais 2 janelas, uma na cozinha e uma na sala de jantar. A da cozinha também se encontra na posição centralizada, ou seja, esse comprimento do lado esquerdo é igual a esse do lado direito. Já a janela da sala, ela se encontra encostada na parede. Vamos lá. Trena, vem no canto da parede, pega o ponto médio. E agora 60 centímetros para cada lado. A janela da sala, tá? Nós vamos colocar 1,20 m. Vamos marcar o nosso peitoril de 1,10 m e vamos marcar a altura de 1 metro. Vamos desenhar o retângulo e vamos aplicar o comando de extrusão. E eliminar as linhas guias. Então, o nosso projeto já está com todas as aberturas de janelas.
O próximo passo é criar a abertura das portas. O processo de criação das aberturas das portas é o mesmo processo empregado para a criação das janelas. Então, a porta de entrada, nós vamos ver aqui que ela tem 215 por 90, a abertura, não a porta, né? E nós vamos ver que as bonecas são de 8 centímetros. Boneca é esse pedaço aqui, olha, da parede, tá? Do batente da porta ou da porta até a parede. Então, vamos fazer a porta de entrada. Primeiro, vamos fazer a boneca, 8 centímetros. E depois, vamos fazer a abertura da porta, 90 centímetros. E por último, a altura da porta. Tá aí. Feito isso, a gente desenha um retângulo e agora a gente aplica a extrusão. Tá lá a porta, a abertura da porta de entrada criada. As demais portas, como informado aqui, 2,15 por 80. E a boneca continua de 8. Então, vamos ir para esse cômodo. Vamos pegar a trena, posicionar no canto da parede 8 centímetros. E agora a abertura de 80 centímetros. Altura 2,15. 2,15. Tudo bem? Desenhe o retângulo e aplica o comando de extrusão até aparecer a mensagem On Face. Aqui foi feito. Vamos fazer nesse outro cômodo 8 centímetros, 80 centímetros, 2,15, retângulo e finalmente comando de extrusão. Tá aí. Vamos ver a porta do banheiro para que lado que ela abre. Ok. Então, trena, 8 centímetros, 80 centímetros e 215. Retângulo. E comando de extrusão. Então, pessoal, vamos deletar todas as guias. E tá aí as paredes do nosso imóvel modeladas. Nesse vídeo, nós aprendemos uma técnica de como modelar as paredes de um imóvel sem fazer nenhuma conta. Existem outras formas de se modelar, mas eu gosto bastante dessa que eu apresentei para vocês. Os próximos passos serão colocarmos as janelas, colocarmos as portas, colocarmos os pisos, colocarmos forro, laje, telhado. Não perca os próximos vídeos para você ver como que a gente coloca esses outros elementos no nosso projeto. Um abraço e até a próxima.